Olá pessoal, vamos começar então a nosso primeiro vídeo, né, do conjunto de conteúdo aí que envolve o DNA e os cromossomos, né? Então esse primeiro vídeo é sobre os primeiros experimentos, né, que demonstraram que a hereditariedade, que os genes eram feitos de DNA. Pra gente isso é óbvio hoje, porque a gente aprende já que os genes são feitos de DNA. Mas olha que interessante como foi difícil chegar a essa conclusão. Por volta de 1920, né, já estava se discutindo a hereditariedade, mas ainda não se sabia como ela ocorria, né? Então, eles descobriram naquela época que os genes, né, eles estavam ali no núcleo da célula e que eles eram responsáveis pela hereditariedade, né? E também que esses genes estavam dentro dos cromossomos, né? Mas eles não sabiam se esses genes que estavam dentro dos cromossomos, se eles eram feitos de DNA ou se eram feitos de proteína. Olha que coisa interessante. Naquela época, sabia-se que o DNA era formado, é um polímero formado por quatro tipos de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos que contêm adenina, os que contêm timina, os que contêm citosina e os que contêm guanina. Então a única diferença é a base nitrogenada aí, adenina, timina, citosina e guanina, certo? Já as proteínas são formadas por 20 aminoácidos, né? Então a combinação de 20 aminoácidos forma estruturas muito mais complexas do que a combinação desse polímero com 4 bases nitrogenadas. Por uma questão de raciocínio, de lógica, acreditava-se então que a hereditariedade dos organismos, né, que é uma coisa extremamente complexa, porque vai determinar toda a estrutura, né, dos organismos, não faz sentido que seja feito por uma estrutura simples como o DNA. Fazia muito mais sentido, muito mais lógica que fossem as proteínas as responsáveis pela hereditariedade, que os genes e os cromossomos, né, os genes dentro dos cromossomos, eles eram constituídos por proteínas, né, e não por DNA. As proteínas deviam ser responsáveis, fazia mais sentido. Como naquela época não existia biologia molecular ainda, não existia as técnicas que nós temos hoje para enxergar isso, naquela época eles só podiam raciocinar, só podiam colocar no plano do raciocínio, no plano da lógica. E no plano do raciocínio e no plano da lógica, é óbvio que os eleitos eram as proteínas. Mas olha que interessante que é a ciência. A ciência, por mais lógica que seja uma ideia, a ciência coloca aquela ideia em teste, através de uma coisa chamada experimento científico, através do teste da hipótese. Vamos testar essa hipótese, então, se as proteínas são mesmo as responsáveis pela hereditariedade. Então, o primeiro experimento, nessa época que surgiu, né, um experimento que foi apelidado de mensagem dos mortos, né, sinais dos mortos. Olha só que interessante. Nessa época não tinha antibiótico ainda, né? Então tinha um médico, né, que estava fazendo uns estudos em que ele pegava o Streptococcus, né, uma bactéria que provoca pneumonia. E ele aplicava essa bactéria no camundongo, né? E o camundongo não morria. Por quê? Porque ele estava usando uma cepa que é inofensiva, né? Que é a cepa chamada cepa R, porque ela tem uma membrana toda rugosa, ela tem uma proteção de carboidrato na membrana dessa bactéria, que ela tem um aspecto rugoso no microscópio. Por isso que ele chamou de R de rogue, né? De rugoso. Então, essa cepa não fazia mal algum ao rato. Você injetava ela no animal e o animal não tinha problema, ele sobrevivia, o sistema imune dele conseguia se defender dessa bactéria. Mas existe uma outra cepa, que era a cepa cuja carapaça, a parede bacteriana, era lisa, né? E essa era uma cepa letal. Os camundongos, os ratos, não conseguiam se defender. E toda vez que você ejetava essa cepa de Streptococcus no animal, ele vinha a falecer, ele morria, né? Aí ele fez um experimento interessante. Ele aqueceu muito essa cepa que é letal, aqueceu ela até provocar a morte dela e injetou ela no animal. E ela, como ela não tinha mais vida, não era capaz de mais se multiplicar, porque ela foi inativada, né? Ela foi morta.
pelo calor, então o animal sobrevivia, né? Por quê? Porque não está sendo atacado pela bactéria, porque a bactéria foi morta antes de ser colocada no animal, né? Ela foi aquecida a ponto de provocar a morte dela. Ela tanto não se multiplicava, quanto também não provocava a doença no animal, e o animal sobrevivia. Mas olha que interessante, quando ele resolveu fazer uma mistura utilizando tanto a cepa inofensiva misturada com a cepa letal, só que a cepa letal morta, né? A cepa letal inativada. Quando colocou as duas juntas, né, e injetou esse conjunto no animal, ele percebeu que o animal morreu. E aí, para explicar isso, né, foi uma coisa intrigante na época. Como que, se eu jogo só a cepa lisa, o animal não morre? Se eu jogo só a cepa letal, mas depois de inativar ela, depois de matar ela, a cepa letal inativada, o animal também não morre. Mas se eu misturo esses dois, o animal passa a morrer? Será que a cepa que estava morta, né, passou uma mensagem para a cepa viva e transformou a cepa viva, né, transformando a cepa viva numa cepa mutante, numa cepa virulenta, numa cepa letal? Foi exatamente isso, né? Esse experimento se chama transformação, né? E hoje se faz esse tipo de experimento. E esse tipo de experimento chamado transformação, né, foi feito pelo Griffith, né? E foi apelidado, né, pelo pessoal de mensagem dos mortos. Por que mensagem dos mortos? Porque uma cepa que já estava morta foi capaz de doar uma estrutura química, né, uma mensagem para a cepa que era inofensiva, para transformá-la numa cepa que fosse capaz de provocar a morte. Então, daí a ideia de que os genes, né, o organismo estava morto, mas ele tinha alguma substância química ali, uma proteína, um DNA, né, uma substância química que pudesse, embora o organismo estivesse morto, pudesse essa sua estrutura química sair da cepa inativada e entrar na cepa viva inofensiva, transformando ela, né? Por isso que chama transformação. Transformando essa cepa inofensiva em uma cepa virulenta, né? Esse material misterioso, né, ainda não estava muito certo, não dava para saber com certeza se era o DNA ou a proteína. Existia grande possibilidade, grandes indicações de que era o DNA, né? Mas no DNA, né, dentro da bactéria, tem DNA e proteína, então não dava ainda para distinguir. Hoje nós já sabemos que o DNA bacteriano ele não está estruturado com proteínas, né? Ele não tem a estrutura igual de eucarioto, né? Isso a gente vai ver lá mais para frente. Mas na época não dava para saber ainda, não dava para ter certeza. Tudo indicava que era o DNA por esse experimento. Mas aí, para ter certeza que era o DNA mesmo, 15 anos depois eles conseguiram avançar a tecnologia a ponto de fazer o seguinte: em vez deles colocarem a cepa inofensiva, né, junto com a cepa AS, que é a cepa virulenta morta, eles fizeram o seguinte: eles pegaram a cepa virulenta, nesse caso aqui que eu estou mostrando, a cepa virulenta já inativada, já foi morta pelo calor. Só que agora eles separaram os componentes. Ele não mistura mais com a cepa inteira, e sim com os diferentes componentes que formam a cepa. O DNA, o RNA, a proteína, os lipídios, os carboidratos, né? E aí, então, o que eles fizeram? Misturaram cada um desses com a cepa rugosa, né? Que é a cepa não virulenta. E o que aconteceu? Onde tinha o DNA, ocorreu novamente a transformação e a cepa se tornou virulenta, né? E foi capaz de provocar a morte do camundongo. Já onde havia RNA, essa transformação não aconteceu. Onde havia proteína, não aconteceu. Onde estavam os lipídios, não aconteceu. E onde estavam os carboidratos, não aconteceu, né? Esse experimento de purificação deixou bem claro que o grande candidato à hereditariedade era o DNA, certo? E além disso, eles também perceberam o quê? Que quando eles colocavam enzimas que destruíam proteína e RNA, isso continuava acontecendo. Ou seja, se eu coloco junto com o DNA e a cepa R, eu coloco aqui substâncias que destroem RNA, que destroem proteínas, né? Essa transformação continua acontecendo, mesmo com enzimas que destroem RNA e proteína, o que confirma que o que provocou a transformação foi o DNA, né? O mensageiro, né? A mensagem dos mortos vem escrita na linguagem do DNA, certo? E quando eles colocaram
essas enzimas aqui no RNA da proteína, eles também obtiveram o mesmo resultado, né? Também não transforma, né? Agora, quando eles pegaram as enzimas que degradam DNA, se você coloca a enzima que degrada DNA, aí essa transformação é impedida. Por quê? Óbvio, porque o DNA é que estava sendo responsável. Então a confirmação veio a hora que ele colocou uma endonuclease, a hora que ele destruiu o DNA. Então esse DNA destruído, né, não foi capaz de provocar a transformação, né? Então foi uma confirmação, né? E outra coisa que ajudou a confirmar é que essas bactérias aqui, elas tinham descendentes, e os descendentes delas também eram virulentas, né? Então, aqui já estava experimentalmente muito claro, bem defendido, de que através do experimento e não da lógica, o candidato era o DNA. Mas como a lógica ainda era muito forte, e como as pessoas ainda, os cientistas ainda tinham muita a crença, né, tinha muita ideia de que estavam muito convictos, vamos assim dizer, não seria crença a palavra correta, estariam muito convictos de que a lógica é muito forte, que tem que ser a proteína, eles começaram a criticar esse experimento, né? E começaram a colocar empecilhos no experimento, né? Então eles disseram que a transformação poderia ter sido causada por algum traço de proteína que contaminou o experimento. Ou seja, eles querem dizer que aqui eles não conseguem fazer essa separação completamente, que alguma proteína escapou e foi junto com o DNA, não tem como ele garantir que só tinha DNA. E essa foi uma das críticas do experimento, né? E a outra, que poderia conter um mutagênico que contaminava, né, o material, então não estava. A outra também, que o DNA não era puro, que podia ter alguma proteína mutagênica, algumas durante essa preparação, fosse feito alguma coisa que fizesse uma mutação numa proteína e essa proteína mutada que provocasse isso, né? São hipóteses, né, muito pouco prováveis, que nunca se mantiveram, nunca tiveram como ser verificadas, né? Mas elas foram o suficiente para colocar em descrédito esse experimento, né? Você tinha, então, a lógica apontando para a proteína e o experimento apontando para o DNA, né? Isso ficou em discussões por muitos anos. Somente lá em 1944 que eles fizeram um novo experimento para demonstrar que o responsável era o DNA e não a proteína. Nesse experimento, eles usaram um tipo de bactéria que é representado aqui em amarelo, né? Que é infectada por um vírus. Essas bactérias são infectadas pelos vírus T2, né? E eles fizeram o seguinte, eles cultivaram, né, esse vírus com o fósforo 32. Lembra bem, a estrutura do DNA tem um esqueleto de açúcar fosfato, e no fosfato ele tem um átomo de fósforo. Então fósforo é um elemento que existe no DNA e que você não encontra na proteína. Eles pegaram um outro conjunto do mesmo vírus, e esses aqui colocaram para crescer, para cultivar, com enxofre. Enxofre é um elemento que contém na proteína e que não existe no DNA. Então, era uma forma de fazer o seguinte, era uma forma de você deixar de forma radioativa, deixar uma impressão radioativa, né? Uma impressão radioativa para a proteína, uma impressão radioativa para o DNA. Então, toda vez que você detectasse a radiação proveniente do fósforo, você fala assim, olha, aqui tem radiação que veio do fósforo. Essa radiação que veio do fósforo só pode ser de DNA, porque fósforo só tem DNA. Quando você detectava a radiação do enxofre, o enxofre 35 e fosfato 32 é o número do isótopo, né? Quando você detectava a radiação que vinha do enxofre, né, que é diferente da radiação que vem do fósforo, né? Então você tem como detectar. Quando é do enxofre, você sabe que é porque ali tem proteína, porque o enxofre só existe na proteína, não existe no DNA. A mesma coisa o fósforo, só tem no DNA, não tem na proteína. Então quando você coloca um aparelho que detecta a radiação, sem você olhar no microscópio, só pela radiação você consegue dizer, ó, aqui tem DNA, ó, aqui tem proteína. Mas ele cultivou isso aqui, esse vírus em um potinho, cultivou esse aqui em outro potinho, ou seja, em ambientes distintos. Mas os dois foram colocados para infectar a bactéria, certo? Normalmente, eles infectam a bactéria, controlam a bactéria vira um zumbi do The Walking Dead, e aí ela começa a fabricar mais vírus. Ela explode e libera um monte de vírus, que ela vai usar todo o DNA e proteína dela para fabricar novos vírus. Só que isso leva um tempo. Então, antes que isso acontecesse, eles interromperam esse processo todo, né? Pegaram as bactérias e colocaram as bactérias
num liquidificador para separar a bactéria do bacteriófago, porque o bacteriófago fica do lado de fora, né? Ele injeta o material genético dele aqui dentro e ele fica preso à bactéria aqui. Então, quando eles põem no liquidificador, ele separa a bactéria da cápsula do vírus. E depois eles centrifugaram para separar efetivamente a bactéria, né? Como a bactéria pesa mais do que o vírus, a bactéria, quando você centrifuga, ela fica no fundo e o vírus fica na parte de cima. Então ele separou a bactéria do vírus, deixou infectar, contaminou a bactéria e depois, antes que houvesse o rompimento aqui da bactéria, a liberação dos vírus, antes que isso acontecesse, eles interromperam um processo, bateram no liquidificador para separar esse cara desse e esse cara desse, depois centrifugaram, de forma que o mais leve, que são as carapaças da bactéria, fica na parte de cima do tubo. E as bactérias ficam no fundo. Então eu sei que aqui no fundo só tem bactéria. E eu sei que aqui só tem as carapaças. Quando eles colocaram radiação, onde que eles acharam o DNA? Acharam o DNA marcado que eles tinham colocado no vírus? Acharam o DNA viral de onde? Na onde? Nas bactérias que estavam aqui no fundo. Aqui em cima não detectaram. Então, a radiação do fósforo só foi detectado aqui na bactéria. Ou seja, o DNA só existia na bactéria. Aqui nas cápsulas não existia DNA. Quando eles olharam para a radiação do enxofre, não encontraram a radiação do enxofre aqui nas bactérias. Encontraram a radiação do enxofre só aqui nas cápsulas dos vírus. O que prova definitivamente que o material genético, né, é o responsável pela hereditariedade. É o material genético responsável pelo processo, né, de replicação dos novos vírus. Então, e esse material genético aqui, pela radiação, está claramente provado que é o DNA. Então, depois desse experimento aí, ninguém mais questionou, ninguém mais duvidou que o material genético era feito de DNA. Foram necessários mais de 20 anos e muitas discussões para que os experimentos vencessem as ideias, né? É por isso que eu digo a vocês, o importante são os experimentos. E onde que os experimentos estão? Nos manuscritos científicos, vulgos papers. Então, quando alguém vier com alguma ideia maravilhosa para você, você vai perguntar: cadê, onde estão os papers? Eu quero os papers. Se não tiver os papers, não me importa o quão bela, o quão lógica seja a sua ideia. Isso é que isso mudou o mundo, a ciência. É isso aí, pessoal.